Bom dia, meus amigos. Vocês estão felizes? Amém. Quantos de vocês creem que a palavra tem poder? O que sai da sua boca tem poder sobre a sua vida, amém? Então você vai repetir comigo assim: eu não vou dormir. Amém. Sabe por que hoje é um domingo assim, chuvoso, gostoso para ficar deitadinho lá na sua cama. E aí vem aquela menina da voz doce que fala e parece que vem todo mundo dormindo. Então começa a declarar já aí: eu não vou dormir. Amém? Amém. Eu creio nisso. Glória a Deus. Vocês estão felizes nessa manhã? Vocês estão gratos nessa manhã? Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos e refletir nesse momento, trazer ao seu pensamento motivos por estar grato hoje de manhã. Será que você consegue trazer a sua memória, trazer aí dentro do seu coração, no seu pensamento, na sua mente, motivos que nós temos para estarmos gratos? Senhor Jesus, nós somos o seu povo, nós somos os teus filhos, nós somos pessoas que saímos das nossas casas hoje porque nós te amamos. E unicamente porque nós te amamos, nós queremos prestar o nosso culto ao Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti. E nós somos gratos, Jesus. Eu sou grata pela minha família. Eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sou grata, Senhor Jesus, pela minha filha Manu, pelo meu marido Felipe. Eu sou grata porque o Senhor tem a sua maneira de fazer. E muito obrigada, porque o Senhor faz do jeito que o Senhor quer e não do jeito que eu quero. Obrigada por todos os planos que o Senhor frustrou na minha vida, porque o Senhor tinha um plano melhor. Obrigada porque o Senhor sempre tem um plano melhor. O Senhor sempre tem um caminho mais alto. O Senhor consegue enxergar além do que eu enxergo. E na sua infinita misericórdia, você continua me dando o melhor, aquilo que é além das minhas expectativas. Então eu sou grata. Jesus, eu sou grata por essa família espiritual. Eu sou grata, Jesus, por essas pessoas que estão aqui, as pessoas que estão servindo o Senhor Jesus lá no Poeminhas, estão cuidando nesse momento da minha filha, Jesus. Muito obrigada por essas pessoas que se dispuseram a estar aqui hoje. Obrigada pelos sentinelas, Senhor Jesus, que estão lá fora tomando chuva, para que a gente possa estar aqui dentro agora. Obrigada, Senhor Jesus, por toda a equipe de mídia que está fazendo tudo isso aqui acontecer, desde o som, das luzes, Senhor Jesus, a live. Obrigada pelos meus irmãos que ensaiaram, Senhor Jesus, que se prepararam para trazer um momento de adoração aqui. Obrigada, Senhor Jesus, por todo o staff, por todas as pessoas que estão cuidando de algo, Senhor Jesus, para que esse culto aconteça. Obrigada pelas nossas portas abertas, Jesus. Obrigada porque nós podemos declarar nossa fé livremente no país onde nós moramos. Obrigada, Jesus, porque nós podemos dizer que nós te amamos. Nós podemos te louvar, nós podemos pregar a sua palavra. Nós podemos abrir as nossas Bíblias livremente, Senhor Jesus. E eu te agradeço por isso. Enche o nosso coração de gratidão nessa manhã. Enche o nosso coração, Senhor Jesus, de alegria, de fé, de esperança, porque nós temos o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vocês continuam felizes? Amém. Sabe, hoje nós vamos falar sobre a gratidão. E a gratidão no português é um sentimento de reconhecimento por um benefício recebido. Então, gratidão é um sentimento. Pensando na vida humana, pensando em nós humanos, temos coisas que nós temos sentimentos e emoções que elas são do presente contínuo, está acontecendo agora. Então, nós estamos gratos, nós podemos estar gratos, porque algo dentro de nós trouxe reconhecimento por algum benefício que a gente recebeu. E isso é humano, estar grato é humano. Qualquer pessoa pode se encontrar grata. Qualquer pessoa pode sentir gratidão em algum momento da sua vida. E geralmente, humanamente falando, a gente está grato quando as nossas realizações pessoais estão acontecendo. Quando aquilo que a gente idealizou começa a acontecer. Então eu sonhei algo para mim.
Eu, às vezes, até busquei por isso, trabalhei por isso. E essas coisas começam a acontecer. Então, os meus sonhos estão se realizando. Os meus planos estão se realizando. Eu estou grata. E é engraçado que nós temos o verbo estar. Porque ele traz a sensação daquilo que nós estamos vivendo no momento. Então, nós estamos gratos. Mas, lá em 1 Tessalonicenses 5, no verso 18, se você quiser abrir... Lá diz assim: deem graças o tempo todo, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em algumas traduções diz: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Deus quer que a gente dê graça, mas não é só estar grato na condição humana, é em tudo dai graças. E o problema da palavra tudo é que tudo é muita coisa. É que tudo é tudo. Tudo são todas as coisas. Então, Senhor diz que é o desejo dele para nós que a gente dê graça em tudo, que a gente agradeça em tudo. E sabe que no português a gente começou a usar agradecer, porque agradecer é quando você expressa com a sua boca ou com uma ação aquele sentimento de reconhecimento pelo favor merecido. Então você agradece. Quando nós estamos gratos, a gente consequentemente agradece. Geralmente isso sai da nossa boca. Nós agradecemos. Só que é muito bom a palavra dar graças, porque a graça, ela nos lembra do favor imerecido. O dar graça lembra de algo que nós recebemos, e era um favor que nós não merecíamos. Então, dar graças o tempo todo demonstra fé, demonstra contentamento, demonstra confiança de que Deus tem um propósito maior. Mas a verdade é que nós também somos humanos. E há momentos em que a gente não consegue enxergar um motivo para dar graça. Há momentos em que a gente não consegue enxergar um motivo para agradecer. E eu não sei se quando você fechou os seus olhos agora, você conseguiu se lembrar de algum motivo para ser grato. Às vezes você pode ter pensado: ai, a minha vida está terrível. Está tudo dando errado. Tudo que eu planejei, tudo que eu queria, está tudo ruim. Nós temos momentos assim na nossa vida. Mas nós também temos uma mania de generalizar muito as coisas. Porque se o Senhor diz em tudo dai graças e tudo é muita coisa, às vezes tem uma coisa dando errado, mas todo o resto está funcionando. Mas por causa de uma coisa que está dando errado, a gente generaliza toda uma vida e a gente diz: está tudo errado na minha vida. Então, há também a necessidade humana da gente olhar para as coisas com um olhar mais clínico, com um olhar mais específico. Será mesmo que está tudo dando errado na minha vida? Sabe, para aqueles que confiam em Deus, a gratidão, ela é uma forma, ela é um estilo de vida. Para nós que confiamos em Deus, a gratidão faz parte da nossa vida, porque nós cremos que Deus é bom. E Deus não é bom porque a gente só fica falando toda hora. Sabe, o crente, gente, eu vi um meme uma vez que tava o ladrão entrando na casa. E aí ele percebeu que ele estava entrando na casa do crente. E aí o crente viu que o ladrão entrou, se escondeu. E aí o ladrão falou: eu vou achar esse crente, quer ver? Deus é bom o tempo todo. Aí o crente respondeu: o tempo todo Deus é bom. Ele não consegue, a gente não consegue. Faz parte da nossa vida. Se alguém disser Deus é bom o tempo todo, a gente tem que falar: o tempo todo Deus é bom. Mas há uma grande diferença das coisas que a gente diz e das coisas que a gente realmente faz. E nós precisamos crer, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso humor, com o nosso estilo de vida, que realmente Deus é bom. Porque Ele não é bom porque Ele faz coisas boas para nós, coisas que nós achamos que são boas. Ele é bom porque é da natureza dele ser bom. A bondade é a natureza de Deus. A bondade é a essência de Deus. Não há como pensar em Deus, viver Deus, conhecer Deus, continuar conhecendo a Deus sem experimentar dessa bondade que é natureza dele. Então há uma diferença de quando a gente está grato, nós estamos gratos, consequentemente nós agradecemos. Nós podemos fazer isso com as pessoas. Mas lá em Romanos 8, 28, eu gosto muito desse verso, diz assim:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse costumava ser o versículo que eu orava quando eu não estudava para a prova. Eu falava: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus, eu sei que tudo coopera para o meu bem. Não deu tempo de eu estudar para essa prova. Ou eu fui displicente, eu não estudei. Mas eu sei que tudo coopera para o meu bem. O Senhor está do meu lado, o Senhor é bom. Só que daí eu ia mal na prova. O tempo foi passando. E eu fui entendendo esse versículo. Todas as coisas. É muita coisa, né, gente? É tudo. Não é todas as coisas boas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, boas ou ruins, todas as provações, todos os dias difíceis, todas, exatamente tudo que acontece a você, coopera para o seu bem. E além disso, então não é só o que é bom que coopera para o meu bem, não é só o que é bom que eu estou esperando, o cooperar para o bem dos que amam a Deus, não é o bem que nós idealizamos para nós. E como eu disse até aqui na oração, que bom que Deus frustrou muitos dos meus planos. Porque eu estou podendo viver algo melhor do que eu imaginava. Então, esse bem, algo que vai fazer bem para mim, não sou eu quem determina se vai fazer bem para mim ou não. Sabe, Deus não te deixa esperando, a não ser que Ele veja que a espera vai fazer bem para você. Só que se você está esperando, você não acha que a espera vai fazer bem. Em nenhum momento você vai olhar para a espera e vai falar: nossa, que incrível eu ficar aqui esperando algo acontecer. A verdade é que na nossa definição do que é bom para nós, muitas vezes nós seremos frustrados. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas essas coisas. Todas as coisas que estão acontecendo cooperam para um bem maior, que é Deus quem vai realizar em você. E você não é capaz de enxergar, mesmo que você imagine as melhores coisas para você, mesmo que você determine os maiores sonhos para você, nada disso se compara com o que o Deus tem preparado para você. Nada se compara. Sabe, a visão do Senhor vai além do que a gente pode ver. O caminho dele é melhor do que o nosso. Então, por mais que a gente ache que o bem que a gente deseja, que a gente está vendo na nossa frente, que a gente planeja, é muito bom, é incrível. O que o Senhor tem para nós, você nunca vai imaginar. É sempre além. É sempre além, porque nós não precisamos receber tudo de bom com essa estrutura que nós temos, com essa estrutura humana. Nós não deveríamos receber tudo de bom com essa estrutura. Então esse bem que o Senhor está fazendo em nós também tem a ver com uma transformação dentro de nós. Sabe, eu gosto muito da história de Daniel. Daniel, ele foi levado de Sião como cativo para a Babilônia. Um rei muito ruim destruiu o povo dele, destruiu o templo, o lugar santo que eles tinham para buscar o Senhor, destruiu a terra dele da forma mais terrível. Ele foi levado junto com um grupo de pessoas como escravo para uma terra estrangeira. E ele aprendeu a viver naquele lugar. Ele tanto servia no palácio babilônico, quanto continuou servindo quando a Babilônia foi tomada no Império Medo-Persa. Ele fez parte daquilo. E ainda assim, ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas. 3 vezes ao dia, ele fazia suas petições ao Senhor, mas ele dava graças ao Senhor. Lá em Daniel 6:10, a gente pode ver que ele dava graças ao Senhor. Para ajudar, ainda deram um decreto que não se podia orar para ninguém, não podia dar graças a ninguém, não podia adorar ninguém que não fosse o rei. E Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, para que todos soubessem que ele ainda continuava dando graças ao Senhor, mesmo com tudo que estava acontecendo na vida dele. Então, o agradecer é ter consciência de que isso vem de uma graça, e a graça é o favor imerecido. É algo que nós recebemos sem merecer. É reconhecer a bondade de Deus dentro disso.
Então, eu gosto muito quando a gente fala de ações de graças. Ações que demonstram graça. E isso é muito mais do que agradecer ou estar grato. Um verbo que está no presente contínuo acontecendo agora. Isso é algo que indica a identidade. No inglês, eu sei que todos vocês ficaram na escola aprendendo o verbo to be, né? E o to be, ele é as duas coisas. Ele é tanto ser quanto estar. Mas para nós, no português, a gente consegue especificar de uma forma linda a diferença de estar e de ser. Que em nome de Jesus, vocês sejam gratos o tempo todo. Que não seja só uma emoção, que não seja só um dia, que não seja só um momento, mas que você seja grato como parte da sua identidade. Porque é impossível experimentar Deus e não experimentar da sua bondade, porque é da natureza dele. Então nós somos gratos como quem caminha com uma identidade de gratidão. A gratidão é o nosso estilo de vida. A gratidão está presente na nossa vida todos os dias. Ela não é só um estado. Ela é algo que vem e que permanece na vida de quem confia em Deus. Então, se a gente se baseia na nossa vida humana, a gente é corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a nossa parte fisiológica, é o funcionamento aí da nossa vida. O coração bate, envia sangue para todos os órgãos. A gente tem uma consciência, a gente tem um cérebro. É toda a nossa parte fisiológica. A gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa exercitá-lo, a gente precisa cuidar dele cada dia mais, se alimentar bem. A gente também é alma. E a nossa alma, ela é ligada às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Existem pessoas que são mais almáticas, pessoas que são sempre levadas a sentir muito mais. Eu me identifico muito com essa pessoa. Eu sempre chorei muito quando era bebê. Eu cresci e continuo chorando muito. Lá em Mogi, todas as vezes que eu ia pregar, gente, eu falava: nossa, Senhor Jesus, vem com fogo, Senhor, vem com fogo, vem com uma unção nova, me dá autoridade. Eu não quero ser essa pessoa docinha, eu não quero ser essa pessoa boazinha, vem com fogo. Eu subia para pregar, já começava a chorar, já vinha um amigo trazendo o guardanapinho ali, né, o papel para eu secar minhas lágrimas. Porque essa sou eu sou a pessoa que sente muitas coisas. Eu choro em muitos momentos, às vezes em momentos até engraçado, mas eu tô ali refletindo alguma coisa, sentindo alguma coisa, e eu choro. Mas há pessoas que são mais práticas, pessoas que não dão importância ao sentimento. Conforme o tempo vai passando, a gente vai acumulando esses sentimentos e não vai sentindo nenhum deles. E isso também é um problema a longo prazo. Porque nós vamos fingindo que a gente não tem tempo de sentir. Chega uma hora que a gente precisa sentir. Chega uma hora que todos os sentimentos estão ali na porta, acumulados para ser sentidos. E há pessoas que sentem demais e que constantemente se sentem paralisadas pelo quanto que elas sentem. E eu sou um pouco essa pessoa, eu sinto muitas coisas. Só que essa é a nossa alma. Nossa alma desenvolve nossos valores, nossa alma desenvolve um caráter, nossa alma desenvolve as memórias, aquilo que a gente traz e traz um sentimento bom para nós. Tudo que envolve emoções e sentimentos é a nossa alma. Só que também nós somos espírito. E espírito é o que nos conecta diretamente aos céus. Espírito, nosso espírito, é aquilo que nos traz relacionamento direto com o céu. Então, muito além do que estar grato, baseado na nossa alma, nós somos gratos através do nosso espírito. E é isso que nos faz pessoas diferentes. A condição de continuar grato, a condição de continuar dando graça, trazendo ações que demonstram graça na nossa vida, mesmo quando tudo parece terrível, assim como Daniel ali. É porque nós somos gratos como uma identidade que está firmada através do nosso espírito, que tem nos conectado aos céus, que nos conecta a Deus. Sabe, eu entendo que quando nós estamos mais almáticos, quando nós buscamos as sensações e os sentimentos, nós tendemos a perder a gratidão constantemente. Se nós só estamos gratos e nós só agradecemos por isso, pode acontecer que um dia a gente se encontre ingrato. Pode ser que um dia a gente se encontre sem aquele poder de manifestar a nossa gratidão, porque a nossa gratidão está baseada na nossa realização pessoal.
A nossa gratidão está baseada nos sonhos que podem se realizar, nos planos que estão dando certo. Então, quem é grato e quem está grato pela alma, vai acordar um dia estando ingrato, estando infeliz, não sabendo desfrutar da gratidão. Mas quem é grato pelo Espírito, tem um motivo mais alto para permanecer desse jeito. E sabe, Jesus, quando ele veio à terra, ele contou muitas parábolas. Os fariseus questionavam muito Jesus sobre muitas coisas, sobre formatos antigos de se viver a vida. Os fariseus, eles estavam sempre ali meio que querendo alfinetar Jesus de alguma forma. E tem uma passagem onde Jesus foi confrontado do porquê os discípulos dele não estavam jejuando. É ali que ele traz o exemplo do vinho novo para os odres velhos. Eu não sei se você conhece, eu acho que você conhece. Mas é também um pouquinho antes, ele traz um outro exemplo. Está lá em Mateus 9, no verso 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Será que ele quis dizer com isso? Quando ele trouxe novidade de vida na terra, os homens que estavam presos a um padrão antigo começaram a se sentir incomodados. E então eles queriam sempre encaixar a palavra de Deus ou a vida segundo o que Cristo estava ensinando dentro de um padrão que eles já viviam. Eles não queriam abrir mão das leis que eles já praticavam, das coisas que eles achavam certas, do bem que eles achavam que era o bem para eles. Então eles estavam sempre tentando questionar Jesus e achar um ponto. E Jesus quis dizer que ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha. Ele quis dizer assim, vamos supor que você está vestido com a pior das roupas. Alguém vem e fala, nossa, meu amigo, você está precisando de uma roupa nova. Vem aqui, vou te dar aqui essas vestes novas, maravilhosas, da Zara. Toma aqui. E aí você vai lá, olha para sua roupa antiga, olha para aquela roupa da Zara e fala, mas a minha roupa antiga está furadinha só aqui e aqui, peraí. Corta a camiseta da Zara, remenda lá na sua camiseta antiga. Corta a calça nova e remenda na sua calça antiga. O que vai acontecer é que ou na primeira lavagem ou conforme o uso, o tecido novo, ele vai ser muito mais duro perto daquele tecido que já está surrado, está velho, e ele vai aumentar o rasgo da roupa antiga. Então, não adianta tentar encaixar uma coisa nova dentro de um padrão antigo. Quando nós somos almáticos, nós baseamos o nosso estado de gratidão ao padrão antigo que nós vivemos, a tudo que nós achamos que é bom para nós, a tudo que nós pegamos como rotina na nossa vida. Nós pegamos uma mania e nós começamos a achar que elas são coisas boas. E o Senhor Jesus nos deu novas vestes. Eu amo a palavra de Deus quando ela diz que ela vestiu as pessoas. Porque vestir indica identidade. Ela diz, você está agora coberto, você está justificado, você tem uma nova identidade. É isso que Jesus fez comigo e fez com você. Nós estamos guardados em nós, nas nossas vestes novas, o sinal de que nós vivemos uma vida nova, de que nós estamos vivendo algo novo. Só que quando nós somos baseados naquilo que nós estamos sentindo, nesse momento do presente contínuo, nós queremos pegar as vestes mais maravilhosas que o Senhor tem para nos oferecer, cortar os pedacinhos e fazer um remendo na roupa antiga que nos cabia. Isso acontece quando a gente não olha com gratidão pelo nosso espírito o grande sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Quando nós não vemos que muito além do que pode estar acontecendo na nossa vida, um preço já foi pago por nós um dia. Nós estávamos nus, nós estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou e nos deu vestes novas. Esse é o motivo espiritual da gratidão.
Esse é um motivo espiritual de desfrutar da gratidão. Não só estar grato, consequentemente agradecer. Mas esse é um motivo espiritual de se manter grato. E de revelar graça através das nossas ações. Eu clamo, eu oro, eu espero pelo dia em que a gente cante apenas uma canção na igreja, que a gente não precise preparar um set list. Porque os nossos corações, eles estarão tão conscientes dessa gratidão, que nós não vamos querer parar para seguir uma liturgia ou parar para seguir alguma necessidade humana e fisiológica, mas nós estaremos cantando e cantando e cantando para aquele que nos oferece vestes novas para vestir. A falta de gratidão é quando você tenta sempre encaixar o novo de Deus para a sua vida, aquilo que Ele está te oferecendo de novo, no seu antigo estilo de vida. Porque de alguma forma você definiu o que é bom para você. E quando eu digo isso para vocês, quando eu falo sobre isso, é porque isso veio aos meus ouvidos primeiro e ao meu coração primeiro. Eu sou o grande maior exemplo de dificuldade de viver o novo de Deus para minha vida. Quantas vezes eu quero pegar aquele pano novo que o Senhor está me oferecendo. Olha, eu tenho novas vestes, eu tenho um novo tempo, eu tenho algo novo para você. Olha aqui, está inteiro, estou te oferecendo. E eu fico tentando remendar no meu antigo estilo de vida. Como quem carrega alguma bagagem, sabe? Como quem está sempre carregando aquela mala para onde vai. Essa aqui é a minha bagagem, essa daqui é a minha história. Mas para aqueles que são extremamente gratos, para aqueles que são gratos pelo Espírito, não existe resistência em deixar suas bagagens. Nós temos ouvido nesses últimos tempos: deixe para trás até o que foi bom, porque o que foi ruim é fácil a gente esquecer. Mas e as coisas que foram boas? E a nossa bagagem? E o que o Senhor fez por nós até aqui? Tudo isso é um testemunho e é lindo. Mas se o Senhor está nos propondo uma vida nova, algo novo, algo diferente, por que é que a gente tenta remendar naquele modelo antigo? Eu creio que para viver a vida cristã de verdade, nós precisamos estar dispostos o tempo inteiro a receber o novo de Deus. E muitas vezes é a nossa alma que não nos deixa viver isso. Porque nós somos almáticos, nós temos dificuldade em abandonar as coisas. Começando pelo nosso modelo de culto. Se algo muda na igreja, a gente fica sentindo falta, não é verdade? Ai, que saudade de quando a igreja começou, aqueles tempos eram incríveis. Mas passou. E a grande, nova, maravilhosa coisa que o Senhor vai fazer na sua vida é sempre a próxima. Muitas vezes nós ficamos apegados a um modelo antigo de coisas. Eu sou essa pessoa, eu às vezes mudo as coisas de lugar na minha casa, e isso é muito raro. E eu tenho tentado fazer esse exercício, porque eu me pego no automático indo lá buscar um negócio e falar: ai não, mudei de lugar. Aquilo para mim é tão desconfortável, tão difícil. Mas as mudanças fazem parte do novo de Deus para nós. O Senhor está sempre propondo alguma coisa nova para a nossa vida. E eu estou dizendo isso para vocês como quem realmente vive isso de uma forma muito desafiadora. É muito difícil para mim viver o novo. Só que eu quero que você saiba de uma coisa: o Senhor te deu uma família espiritual, o Senhor te deu esse corpo. Porque essas pessoas vão te afiar a viver o novo. E às vezes vocês vão estar até irritadas com ela. Eu preciso confessar, eu estou irritada com o Léo, porque semana passada ele mandou uma mensagem para o Felipe, propondo algumas coisas que eram confirmações ao meu coração. Só que eu não tinha coragem de viver. E eu sou grata por ter amigos como você, que ouvem de Deus e que me afiam a viver o novo. Às vezes a pessoa que está te irritando lá naquele GC, ela está te afiando a viver o novo. Ela está te afiando a mudar o seu formato. O Senhor usa o corpo para nos fazer mudar. O Senhor usa o corpo para dizer: olha aqui, eu sei que você tem bons planos, eu sei que você sonha grandes coisas, mas eu tenho vestes melhores. Toma aqui, veste por inteiro, não remenda não, veste por inteiro. O convite do Senhor é para que a gente desfrute de gratidão no nosso espírito. Porque quem desfruta de gratidão pelo espírito tem certeza do favor imerecido que já recebeu. O seu estado de gratidão não vai mudar.
você permanece dando graças. As suas ações, elas demonstram graça. Nós seremos um povo que quem olhar de fora, quem receber de nós alguma coisa, vai receber de forma diferente. Vai olhar nos nossos olhos e dizer: essa pessoa tem alguma coisa diferente. As suas ações demonstrarão graça. As suas ações precisam demonstrar a graça imerecida que você recebeu. Isso é ser grato pelo Espírito. É um Espírito conectado ao céu que te lembra o tempo todo do favor imerecido que você recebeu. Então nós podemos estar gratos. E eu posso te lembrar de alguns motivos para estar gratos. Nós oramos aqui no começo. Tem um motivo que sempre me lembra de estar grata. É a nossa liberdade. 8.000 línguas, 8.000 idiomas ainda não tem a palavra Deus traduzida para eles. Vocês conseguem imaginar a dimensão disso? Nós temos Deus disponível para nós o tempo inteiro. E se a gente não consegue buscar por nós mesmos, a gente abre o nosso YouTube e a gente começa a ouvir pregações, a gente consegue abrir a nossa Bíblia e a gente consegue meditar. Há 8.000 línguas que Deus, a palavra Deus não é traduzida. Essas pessoas não têm ideia de quem seja Deus. 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões somam os povos que ainda não foram alcançados pelo Senhor. Você consegue imaginar a dimensão disso? No Nepal, as crianças, os órgãos genitais das crianças são vistos como deuses. E desde pequenas elas servem os homens, porque eles usam as crianças para algum tipo de adoração e sacrifício ao seu Deus. E nós nem precisamos ir tão longe. Mas sabe quando nós não desfrutamos daquilo que nós temos, porque a gente está preocupado com qualquer outra coisinha minúscula, qualquer outra coisinha pequena? Nós estamos simplesmente desprezando, como, sabe, no final do rodízio, você já está cheio, e aí vem um doce, pode ser seu doce preferido, você despreza, você olha para aquilo e você fala: ai, eu não aguento mais. Nós estamos desprezando essa palavra, essa comunhão que nós temos. Nós estamos tratando essa comunhão preciosa, esse acesso à palavra de Deus, esse acesso que nós temos o tempo todo a um Deus bom, a poder ir a uma igreja, poder receber um abraço de um irmão, poder ouvir uma palavra. Nós estamos tratando como quem não suporta mais. Então a gente começa a discutir. A gente começa a discussão teológica, a gente começa a brigar nos comentários, a gente começa a falar: eu gosto disso, não gosto daquilo, essa música sim, aquela música não. Mas há um motivo para estar grato nesse momento. Se você se lembrar que ainda existem 8.000 línguas esperando a tradução da palavra Deus para elas. Há uma estimativa de que 120.000 pessoas morrem a cada 24 horas sem ser alcançadas pelo Senhor, sem ter ouvido falar de Deus. E esses são motivos para nos lembrar. Pode nos trazer uma gratidão, mas se ainda assim algo na nossa vida parecer maior do que tudo isso, se ainda assim a gente olhar para um problema e falar: mas esse problema ainda é maior do que tudo que acontece no mundo. Coisas terríveis também podem acontecer conosco. Mas se ainda assim algum problema for maior, eu quero te lembrar do estado, não só o estado de gratidão, mas a identidade de gratidão ligada pelo teu espírito. Você recebeu graça imerecida. O Cristo Todo-Poderoso, o Deus vivo, maravilhoso, que poderia fazer qualquer outra coisa, desceu à terra, morreu numa cruz por você, se sacrificou por você. Esse é o motivo espiritual para sermos gratos o tempo todo, sermos gratos o tempo inteiro. Na psicologia, dizem que a emoção, o sentimento de gratidão, ele é um dos melhores antidepressivos. Estar grato é o antidepressivo para esse tempo. Estar grato, sentir gratidão é um remédio para o coração e para o cérebro. Ser grato traz alegria. Ser grato te traz expectativa de vida. Ser grato muda o seu foco mental.
Porque a gente consegue ver o que é bom e que é abundante quando a gente é grato. A gente filtra e tudo que é bom começa a ser mais visível aos nossos olhos do que o que é pouco, do que o que é ruim, do que está faltando. Humanamente, a gratidão é um grande remédio. Espiritualmente, a gratidão é o nosso estilo de vida. Ela faz parte de nós todos os dias, em todo o tempo. Sabe que no português nós temos a palavra obrigado. E ela não é uma palavra que se aplica para o inglês, por exemplo. Quando a gente diz obrigado em inglês, a gente diz I thank you. Eu te agradeço. Ou thanks, que é agradecimentos. Por isso, de um tempo para cá, as pessoas começaram a dizer gratidão, gratiluz. Mas, tudo bem, é uma linguagem. É uma linguagem boa porque quando alguém te faz um favor, você diz, eu estou agradecido. Mas eu amo a palavra obrigado no português, sabe por quê? A palavra obrigada no português, ela surgiu do latim. Ela vem de uma palavra chamada obligatus. Quando alguém fazia algo, um favor para outra pessoa, ela dizia assim, obligatus, obrigado, eu estou conectado a você. Eu me sinto obrigado a retribuir o favor que você me fez. A partir de hoje, depois disso que você fez de bom para mim, nós temos um vínculo. É isso que a palavra obrigado diz. Por isso que os homens dizem obrigado, porque eu me sinto obrigado a retribuir esse favor. E nós mulheres dizemos obrigada, eu me sinto obrigada a retribuir esse favor. Nós não temos noção das palavras que saem da nossa boca, né? Quando você diz obrigada a alguém, você está dizendo, olha, agora eu tenho um vínculo com você. E quando você precisar de um favor, eu vou te retribuir, porque você fez algo por mim. Eu queria te convidar a fechar os olhos nesse momento. E eu queria que você repetisse comigo. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu me sinto muito obrigada, Jesus, em retribuir o favor que um dia você me fez. Obrigado, Jesus. Nós temos um vínculo. Obrigado, Jesus, porque nós temos um vínculo contigo agora. Obrigada, Jesus, porque nós não fazemos o que fazemos para nos sentir satisfeitos ou estar gratos como condição, mas nós fazemos porque nós temos um vínculo contigo. Jesus, nada do que eu faça é capaz de retribuir o que o Senhor fez por mim. Mas então, Senhor Jesus, eu declaro que mesmo quando os dias forem difíceis, mesmo quando eu não tiver condições de declarar com a minha boca a sua bondade, ainda assim eu encontrarei gratidão dentro do meu coração, porque eu tenho um vínculo contigo. Eu tenho um vínculo contigo. Eu me sinto muito obrigada agora que você fez isso por mim, que você se sacrificou por mim. Eu me sinto obrigada em passar a minha vida te retribuindo a bondade e o amor que você derramou por mim. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigo. Amém. Quero convidar você a ficar em pé. Sabe, um ambiente de gratidão, ele traz alegria. E a gente nem precisa falar sobre a parte espiritual. Humanamente falando, ser grato te traz alegria. Ser grato te faz ser contente e satisfeito. Imagine então espiritualmente, qual é o poder de um coração grato? Qual é o poder de uma igreja grata? Será que você pode expressar a sua gratidão ao Senhor nesse momento? Quando nós temos gratidão ao Senhor, nós encontramos fôlego quando não tem mais. Eu sei que tem amigos aqui que não tem tantos motivos assim para estarem gratos. E nós temos orado por eles. Nós amamos quando nós podemos dividir os momentos difíceis, quando nós podemos orar uns pelos outros. Mas ainda assim, meus amigos, espiritualmente nós somos gratos e nós permanecemos gratos. Nós permanecemos gratos.
Ações de graça têm um sentido tão mais profundo, porque elas demonstram a graça a partir de tudo que nós fazemos. Demonstram pessoas conscientes da graça que estão recebendo. Então eu quero pedir para você nesse momento que você encontre gratidão no seu coração pelo que o Senhor já tem feito por você. E mesmo que seja difícil olhar para frente e confiar que há algo de bom, entenda, o Senhor é bom por natureza. A natureza dele é boa e ele não muda. Então, em nome de Jesus, creia que ele é bom. Encontre a gratidão pelo que você tem vivido e de alguma forma dê graças ao Senhor, que as suas ações demonstrem graça em nome de Jesus. Será que nesse momento você pode levantar a sua voz em oração, como quem é livre, como quem tem essas portas abertas para poder declarar o seu amor ao Senhor? Será que você pode? Você saiu de um domingo chuvoso da sua cama, do seu cobertor quentinho? Então, por favor, você pode abrir a sua boca, você pode aumentar o volume da sua voz. Nós não estamos desanimados, nós estamos cheios da gratidão. Você pode aumentar o volume da sua voz nesse momento. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Será que você pode levantar suas mãos e dizer isso? Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Vamos um pouco mais. Vamos um pouco mais, é isso a Ele. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Vamos lá, um pouco mais. Vamos lá, um pouco mais. Ele é bom em todo tempo, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Levante suas mãos e aponte esse louvor a Ele. Em todo tempo tu és tão. Comece a se lembrar de onde Ele tirou. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, ela me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez vamos dizer, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mas o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou.
mas o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Mais uma vez, mas o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou. O Senhor me tirou da lama, o Senhor mudou a minha vida, mas o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou. Queridos, que o nosso coração essa manhã seja tomado pela gratidão. Nós temos uma facilidade muito grande de sermos insatisfeitos. Nunca é o bastante, nunca é o suficiente. Se você olhar para o seu salário, se você olhar para o seu negócio, se você olhar para os seus sonhos, se você olhar para os seus objetivos, se você olhar a rede social e você cair num tráfego pago de alguém que está vendendo um curso online para te ensinar a prosperar, você vai ver que parece que nada é suficiente. Parece que quando a gente olha para frente, só tem trabalho e está muito distante daquilo que a gente deseja, espera, almeja, quer, sonha. Por mais que nós sabemos que o retrovisor é muito maior, que o para-brisa é muito maior que o retrovisor, por mais que a gente sabe que para frente é muito maior do que o retrovisor que aponta para trás, mas hoje, essa manhã, é o momento de você olhar para esse retrovisor, olhar um pouquinho para trás e lembrar de quem você era, lembrar de onde você estava e saber que talvez você não está tão perto daquilo que você sonhava, mas você já está muito longe de quem você já foi. O Senhor passou por nós, Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Algumas coisas saíram do nosso controle, mas não saíram do controle dEle. Algumas coisas nos pegaram de surpresa, mas não pegou Ele de surpresa. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem. Será que você pode, por alguns instantes, encher esse ambiente? Sabe, queridos, um dia Jesus pega 5 pães e 2 peixes, Ele rende graças ao Pai. A gente só consegue agradecer depois de ver o milagre, a gente só consegue agradecer depois de ver a multiplicação, a gente só consegue agradecer depois de ver que sobrou 12 cestos. A gente só consegue agradecer depois de ver que a multidão foi tocada, foi abençoada. Mas o padrão de Jesus foi agradecer antes de tudo isso acontecer. Ele só agradeceu em cima de 5 pães e 2 peixes, porque ele sabia que a gratidão é a chave da multiplicação. Em outro momento ele entra numa casa, ele era desconhecido, ninguém conseguia reconhecer que era Jesus ressurreto. Mas ele entra na casa dos discípulos lá no caminho de Emaús para tomar um café da tarde. E eles falam: esse homem tão sábio e humilde, que sabe tanto de teologia, você não quer também orar e agradecer ao Senhor? A Bíblia diz que quando ele pega aquele pão, ele rende graças ao Pai. Mas quando ele parte o pão, os olhos deles se abriram, eles reconheceram que era o Cristo, olharam uns para os outros e disseram: e os nossos corações não queimavam enquanto Ele nos falava no caminho.
Nesse dia, a gratidão foi a chave dos corações voltarem ao propósito. Meu querido, a gratidão é a chave da multiplicação, é a chave do coração voltar a queimar. A gratidão é a chave deles irem para o ambiente que eles deveriam estar. Fiquem em Jerusalém, eles não estavam no lugar certo. Meus amigos, que a gratidão seja o centro da sua vida. E em nome de Jesus, vamos encerrar agora essa manhã. Se você puder fechar os seus olhos, se você tiver com alguém da sua família, dê a mão para essa pessoa. Mas em nome de Jesus, vamos encerrar essa manhã enchendo esta casa de gratidão ao Senhor. Então vamos lá, Poema, abra sua boca e comece a dizer quais os motivos da sua gratidão. Comece a agradecer ao Senhor pela minha casa, pela minha família, pelo ar que eu respiro, pelo pão que me alimenta, pelo teto sobre a minha cabeça, sobre a comida na minha mesa, sobre o trabalho, sobre o salário. Sim, pelo Senhor ter me tirado da onde eu estava. O Senhor me tirou de um poço de lama e firmou sobre a rocha. O Senhor tocou as minhas... O Senhor trocou as minhas vestes e tocou os meus lábios. O Senhor me deu um destino. O Senhor mudou a minha história. Eu te agradeço, Senhor, por essa casa. Te agradeço pelos meus amigos, pelo ministério. Te agradeço pelo privilégio de poder te amar e te servir e ser amado por ti. Eu te agradeço, Senhor, até mesmo pelos problemas. Eu te agradeço pelas dificuldades. Eu te agradeço, Senhor, pelas provas, porque são elas que colocam verdadeiramente à prova o quanto do Evangelho já tem em mim e quanto o Evangelho tem de mim. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo, não simplesmente pelo foco de saber que a gratidão é a chave da multiplicação, mas nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu és. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Jesus, porque tu és bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom e nunca vai deixar de ser. Nós te agradecemos, Senhor, porque nada sai do teu controle. Nós te agradecemos porque nada te pega desprevenido, nada te pega de surpresa, e o Senhor tem as nossas vidas na palma de suas mãos. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos chama pelo nome, e o Senhor tem todos os dias, todos os nossos dias estão escritos em Ti. Então, Senhor, que a gratidão e esse ambiente, Senhor, nos faça e nos ensine a viver tudo que o Senhor tem para nós, Senhor. Em todo tempo és bom, justiça está em Ti. Teu amor é para sempre. Mas o que posso te dar? Declare, Poema, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou com esse coração. Mas o que posso te dar? Por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, o seu sacerdócio. Que em nome de Jesus
Essa semana, que essa semana seja uma semana onde você seja tomado e estartado por uma fome insaciável da palavra de Deus, por uma sede inesgotável da presença de Deus. E para poder selar essa palavra de uma forma incrível, eu queria que você não fosse embora somente abraçando 2 ou 3 pessoas, mas eu queria que você colocasse no coração, batesse o olho aqui na igreja hoje, que você pudesse encontrar pelo menos 1, 2 ou 3 pessoas e você agradecer a vida dela por alguma coisa que já te tocou através do que ela fez por você. Se você puder olhar por alguém e terminar esse dia, essa manhã, procurando alguém e agradecendo a vida dela por algo, por alguma coisa, por algum gesto, por alguma palavra, por alguma ação, por algum momento, por alguma coisa específica. E vamos continuar nessa atmosfera, em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana. Procure alguém aí, pelo menos 1, 2 ou 3 pessoas.